Milton convida mais uma quinta-feira de live. Eu acredito que você vai nos acompanhar. Daqui a pouquinho tá chegando aí Logos com Deus, Kevin Rocha, lá de Itaguaí, Rio de Janeiro. Vai ser o nosso companheiro de live nessa noite para fazer um bate-papo bem bacana, bem legal. Guardando aparecer. Enquanto isso, nós vamos mandar aquele aviãozinho maroto. Bom, vocês sabem que essa live ela não vai ficar aqui no Instagram. Nós retiramos ela aqui do Instagram e postamos ela no nosso canal no YouTube. Então vai estar lá no YouTube. Você pode ir lá depois, amanhã, depois não, perdão. E se você de repente chegar atrasado, não acompanhar a live toda, você pode aí nos acompanhar lá depois no YouTube. Beleza? Esperar ele mandar o pedido aqui para entrar. E vamos bater um papo aqui, já tá chegando o nosso convidado. Isso aí, manda o convite para mim aí que eu já te adiciono. Opa, chegou já. 21h01 aqui em São Paulo. Opa, tá chegando. Fala comigo. E aí, meu amigo, a paz, tudo bom, cara? Tá me ouvindo Mas bem? tudo tranquilo. E aí? Tô ouvindo bem, e você? Pô, tá ótimo, tá ótimo. Tá conseguindo me ver? Tá mais barbudo, cara. Tá parecendo o Ragnar Lothbrok. Ah, então tá conseguindo. Pô, o cabelo, eu gostei do penteado, hein? O cabelo é novo, cara. Eu cortei ontem. E aí, como é que você tá, Descobri cara? que Eu descobri que só os homens bonitos podem ser careca. Eu falei, então eu tenho que ser careca, né, cara? Ah, isso é verdade. Por isso que eu não sou, cara. Estamos bem, e vocês aí, como é que tá a família? Como é que tá todo mundo aí? Em Itaguaí, Cara, a né? gente, a gente tá bem, né? Na medida do possível aí, com tudo isso que tem acontecido, então a gente tá ainda bem afetado com tudo isso que tá acontecendo. Não só a gente, né? Todo mundo. Mas a gente tá aprendendo, né? Tá aprendendo a lidar com isso. Acho que essa é a palavra certa, aprendendo, né? Aí tá tranquilo, cara, em São Paulo? Cara, o povão tá na rua, entendeu? Mas a gente não sei se tá tranquilo, cara. Eu perdi meu tio no sábado, primeiro da minha Caraca, família meu. que é assim que a gente Pô, perdeu sinto muito, cara. o Mas de coronavírus. Covid? Ele foi internado por causa do Covid. Super saudável. Caraca. Passou 28 dias entubado, aí o rins parou o pulmão, ficou no pulmão artificial, pegou uma superbactéria no pulmão, mas tudo decorrer do Covid, né? E foi embora. Partiu no sábado à noite. Foi o primeiro. Na minha família bastante gente teve, mas assim que foi mesmo só o meu tio aí. Faleceu no sábado à noite. Minha irmã mas já tá bem, tá bem. Eu tive ano passado. Mas aqui em São Paulo, assim, na periferia, o povão tá na rua, né? O pessoal também tem que correr atrás do pão. Então, a gente não sabe. Estão falando que vai ter uma regressão aqui em São Paulo semana que vem, que os leitos de UTI já estão cheios. Então, na verdade, tudo é uma grande incógnita, né? A gente não. Só que nem você falou, estamos aprendendo sobre essa situação. Mas de Mas é resto, verdade, é verdade. eu só posso Poxa, agradecer a Deus, cara. É só agradecer. Por tudo amém, isso amém. que estamos passando, a gente tem mais que agradecer. Como é que está a congregação de vocês? Como é que está a igreja? Como é que está o povo por aí? Cara, a gente tá tomando as medidas, né? Ali ainda com álcool em gel, né? Tomando as medidas, respeitando, mas a gente tá começando a caminhar de novo. Logo no meado da pandemia, assim, a gente sofreu bastante. Pessoal em casa e tudo mais. Mas agora o pessoal está começando a vir, ter coragem para poder vir, né? Porque a gente entende o pessoal, tem um grupo de risco ali, né? Mas graças a Deus eles não estão deixando se abalar, porque a gente sabe que ficar em casa é necessário, mas não é, eu penso assim, não ser a única solução, somente ficar em casa, porque a pessoa acaba sendo aprisionada ali pelo medo, né? Então, Verdade. assim, mas graças a Deus a gente está conseguindo dar esse apoio para esse pessoal que está indo lá na igreja e tudo mais. A gente também está indo nessas casas assim, então a gente não pode deixar a peteca cair, senão. Ô, Kevin, como é que você vê o papel da igreja, vou falar a igreja assim, no geral,
nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? Várias pessoas têm opiniões diferentes, uns acham que é Deus tratando o povo, outros acham que isso tudo não existe, outros acham que foi criação mesmo. Independente de qualquer coisa, como é que você vê o papel da igreja, né? Como é que você está enxergando aí na sua região? Como é que você consegue enxergar via redes sociais, via veículos de comunicação? Como é que Sim. você está enxergando? Como a sua opinião também sobre o papel da igreja nesse momento? Bom, a gente tem que partir do pressuposto do que é a igreja, né? Porque a gente sabe que é uma palavra muito comum e acaba tendo um significado muito equivocado na cabeça de algumas pessoas sobre o que é ser igreja. E assim, a gente tem Sim, aprendido isso, né, na prática, com a questão verdade. de ser essa comunidade, de ser essa comunidade que acolhe, essa comunidade que respeita as opiniões, porque a gente sabe que tem os teóricos da conspiração. E assim, é bem delicado falar nisso, porque assim, eu confesso que esse assunto é novo para mim, a questão do Covid, essa questão de pandemia, e aí surgem as teorias da conspiração, que tem lá os seus sentidos, até consigo compreender, né? Tem ali os seus sentidos ali, e talvez até tenha um cunho de verdade nessas teorias, sobre a respeito de ser criado, sobre a respeito de ser Deus tratando o povo, né? Eu até acredito que pode ter sim um cunho de verdade sobre isso. Mas o que a gente não pode é ser extremista, né? E excluir. Por exemplo, tem a vacina que está disponível aí. Eu confesso que eu tenho a minha opinião sobre essa vacina, tenho a minha desconfiança sobre ela, mas ela está aí, está disponível. Só que eu tenho que tomar cuidado, como igreja ali, como representante do corpo, para que a minha opinião, eu penso assim, para que a minha opinião ela não venha, por mais que ela vá recair sobre o povo, mas eu tenho que tomar um certo cuidado quanto a isso, né? Porque eu não posso, por exemplo, falar para o meu avô e para minha avó que são de idade que eles não podem se vacinar, porque eu tenho um pensamento a respeito da vacina. Tá conseguindo compreender? A gente tem que tomar esse Sim, cuidado como corpo, como igreja, de não pensar somente naquilo que a gente pensa, mas de pensar num todo. E a gente tem aprendido essa questão de todo, essa questão de comunidade, porque quando a igreja se fechou, né, quando a gente teve que fechar nossas portas ali e começar com um público reduzido, foi muito difícil para a gente. Estava acostumado com determinada quantidade de pessoas e a gente teve que, como eu vou usar essa palavra de novo, teve que aprender a lidar com aquilo. E a gente teve de tentar encontrar, não métodos no sentido pejorativo, mas de tentar ressignificar aquela situação. Esse é o momento da gente começar a ir nos lares. Esse é o momento. Se a gente não tinha uma prática de ir nos lares, de fazer um culto em casa, o pai, de orientar o pai a fazer um culto em família, a gente vai começar a ter essa prática agora. Então, tem sido um momento de aprendizado para a gente como igreja, e eu acho que a gente, como igreja, tem que entender, sabe, o que está acontecendo no mundo, não ser alienado. A gente sabe que isso que a gente está vivendo, essa questão polarizada da política e tudo mais, tem as brigas políticas ali, e aí a gente vê os crentes divididos quanto por exemplo, a ideologias políticas, a outras ideologias também. Só que a gente tem que ficar sempre com o quê? Com a palavra, o que a palavra diz. E a questão de pestes, a questão de fomes, a questão de todas essas coisas que já aconteceram anteriormente, estão acontecendo e vão acontecer enquanto ser humano é ser humano. Essas coisas vão acontecer porque, como cristãos, a gente acredita naquilo que Jesus nos alertou. Então, assim, sobre ser um castigo divino, eu não sei se seria a palavra correta um castigo divino na humanidade, né? Mas que Deus está no controle, que Deus não perdeu o controle dessa situação. Nisso eu acho que a gente tem que firmar nossa fé, como igreja, né? Que Deus não perdeu o controle, senão a gente vai viver alienado por aquilo que a mídia vai dizer, por aquilo que os jornais vão dizer, e a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso. é verdade. Eu, é um assunto bem delicado, mas eu acho que nós temos que falar. A gente não pode Sim, sim. disso. Eu sobre a vacina, cara, quando chegar em minha fase, eu vou tomar. Tô orando para que meus filhos tomem, que eles têm bronquite. Os dois dos meus filhos têm bronquite.
eu penso assim, cara, se eu sou de Cristo e se essa vacina vir para me matar, glória a Deus, cara. Aleluia, vai fazer por favor. Eu vou mais rápido para onde eu tenho que ir. Então, se a gente perdeu um pouco a nossa, parece que a nossa certeza de fé, né? E eu vejo o seguinte, um cristão fazendo campanha contra a vacina me entristece, cara, porque é uma campanha contra a esperança. E Cristo, quando eu conheci, ele me trouxe esperança. Aí tem gente que me disse assim, pô, mas essa vacina não vai trazer a cura. Cara, mas ela traz esperança para uma pessoa mais idosa e comprar o pão na rua de manhã. Traz esperança para aquela tiazinha de coca que de repente que tá receosa de ir pro culto e ir pro culto orar e subir um monte. Traz esperança para uma criança tem problema respiratório. Então traz esperança. Eu acho que a gente não pode ser contra a esperança, né? Eu não acredito que seja um castigo divino. Deus não tem nada a ver com isso. O mundo já é assim desde o pecado, né? A gente vê isso. Agora Deus tem o controle, pô. Agora isso é claro. Agora não dá, o povo de Deus parece que esqueceu, né? A gente tem que pregar o evangelho, a gente está pregando política, a gente tá. De repente, pastores aí viraram doutores de infectologista, pastores viraram mais políticos, líderes de igreja viraram partidários, ministros, viraram tudo, menos aquele que tem que fazer o seu papel, que é levar o evangelho. Mas que Cara, Deus nos ajude, né, meu irmão, a tocar o barco, né? você vê pastores, cara, eu vi vários pastores ali falando contra a vacina, contra o governo, contra isso, contra aquilo. Como eu falei, a gente tem que falar assim, concordo com você. Só que com esses pastores a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque a gente não fala a partir de nós. A gente tem que Sim, tomar o cuidado com o todo, né? Porque a gente faz parte de um corpo, onde pessoas elas acabam acaba respingando nessas pessoas. Então a gente tem que tomar esse cuidado com a nossa fala, com o nosso discurso. E uma outra coisa, a questão da esperança, você vê que essas falas, elas são fatalistas, sabe? Elas matam a esperança. E uma outra coisa que você observou, que o cristão ele tem perdido, né? Ele tem perdido esse senso de peregrinação. O cristão, e eu falo isso por mim também, né? Quantas vezes eu estou aqui na correria do dia a dia e aí eu perco esse senso que eu não vou ficar aqui para sempre, que eu vou para um lugar a partir da minha morte. E assim, a gente perde esse senso. Quando a gente está verdade. ali engatado no automático, e aí a gente dá o start assim e fala, opa, para que eu estou perdendo meu tempo, né, de forma demasiada em determinada coisa ali material, sendo que isso vai ficar e eu não vou, eu também aquilo não vai ficar e eu também não vou ficar aqui para sempre. Então essa questão que a gente é um peregrino, a gente é alguém que está aqui por um determinado tempo, a gente perde às vezes. E a gente ama essa questão material, né, a ponto de ter medo da morte, por exemplo, né, que eu acredito que ser um ponto que muitos cristãos têm perdido, esse medo da morte. Eles acabam tendo medo de morrer e acabam vivendo aprisionados. Eu acho que o medo de morrer é a incerteza para onde vai. Aí acaba tendo. Falou Quando não tudo, tem falou certeza, tudo. tem que ter medo mesmo. Falou tudo. É porque parece até incoerente, né, Milton? Não sei se tu já viu assim, alguém fazendo esse tipo de discurso, a pessoa falando que de uma forma tendo medo da morte. Aí você olha para a crença cristã, né, que cria ali num futuro ao lado de Deus e tudo mais, aquela questão. E aí você fica, parece algo incoerente. Fala, pô, se é um lugar tão desejado, por que que esse cristão então tem medo de estar nesse lugar? O cristão deveria ter prazer em morrer, não nesse sentido de querer morrer, mas não, é aquele discurso de Paulo, né? Não, eu queria mesmo morrer para poder estar lá. Mas aí, O, por amor de vocês, eu prefiro ficar aqui. Pode falar. a morte ela foi colocada culturalmente para a gente de uma forma muito sutil e fez isso com o povo de Deus. O que manteve esse povo, o que manteve esse evento chegar até nós é justamente não ter medo da morte, aguentar o sofrimento, ser comido por fera, ser queimado. Meu irmão, pica o pau aí, que vocês não sabem que vocês estão fazendo um bem para nós. É o que eu falo para todo mundo. Aí uma vez me perguntaram: ah, vocês querem estar com Deus que vocês não se matam? A explicação é muito simples. Nós somos criados com o DNA do Senhor, que é o DNA eterno. E não nos cabe tirar esse DNA que Ele nos deu. Mas quando chegar a hora que o pecado, infelizmente, entrou, que é a morte, irmão, para nós é vantagem. Então, e ao longo do tempo nós perdemos isso. Então, quando a gente lê
alguns livros, a gente se constrange, fala, pô, os caras passaram tudo isso. Hoje a gente tem aqui, tem gente que não vai para a igreja por causa de uma série da Netflix, agora ou da Amazon. Tem gente que não vai cultuar o Senhor porque tá com a unha encravada no pé. Então a gente, ou se tá chovendo, não tem guarda-chuva, não vou pra igreja hoje não. Então a gente tá. O diabo mudou a estratégia, né? Quando ele viu que bater não resolveu, ele falou: opa, vou mudar agora, vou dar as coisas. E aí nos deu carro, nos deu televisão, iPhone, computador, cadeira confortável, um bom café, uma boa poltrona, bons livros de teologia que às vezes nos tiram dos nossos propósitos. Bom, vou deixar os crentes aí tranquilo e esse povo de Deus vai ficar alienado. E a estratégia deu certo dele, né, cara? Parece que deu certo. Milton, assim, só abrindo um parênteses nisso que você está falando, que me fez lembrar agora, Sim, e foi o discurso de Satanás ali quando encontrou Jesus. de promessa. Se você perceber mesmo, né, ele ofereceu uma necessidade para Jesus, É isso sendo aí. E que era verdadeira. sim, sim. E era E sendo verdadeira, sim. que, se você perceber hoje, esse discurso acontece, né? Isso aí. Vivemos em prol de quê? Da nossa necessidade, não mais em prol do propósito. Que às vezes é bom um discurso, que às vezes você fala assim, não, eu estou investindo tempo no meu trabalho, na minha faculdade, no meu, às vezes em outra coisa. O discurso é bom, o discurso não é ruim. Só que você Sim, percebe que a pessoa está correndo atrás dessa necessidade a ponto de se esquecer do propósito, aonde ela fala, por que eu estou aqui? Ela não sabe mais por que ela está. Ela vive em prol do trabalho, ela vive em prol do estudo, ela vive em prol de algo que não é Cristo. verdade. Ô Kevin, explica para quem. Porque esse vídeo depois ele vai pro canal no YouTube, a gente não salva aqui no Instagram. A Camila retira o vídeo do Instagram. A gente posta também lá no nosso canal no YouTube e fica lá com o vídeo do canal. Esse pode estar acompanhando, a galera pode também conhecer o canal. Mas para quem não conhece ainda, o que é o Logos com Deus? Como é que funciona? Como é que surgiu? Como é que surgiu tudo isso na vida de você e do Abner, né? O Abner não está Sim, aí, mas sim, é você sim. o Abner, né? Que fica Isso, fazendo isso. isso. Cara, surgiu há mais ou menos um ano e meio atrás. Nós estávamos, eu assim, e o Abner e alguns amigos estávamos lá, conversando sobre como que a gente poderia é, impactar ali o nosso meio. Até então não tínhamos pensado fora do nosso ambiente ali, da nossa tribo, vou colocar assim, né? Nosso grupo ali. A gente tinha pensado só em algo que a gente poderia criar para abençoar ali outras pessoas ali, o nosso grupo ali, né? Pessoas da igreja, pessoas das nossas comunidades e tudo mais. E aí a gente teve a ideia ali de criar a página no Instagram, Logos com Deus, né? Que a princípio vem disso, né? Vem de uma conversa com Deus, vem dessa questão desse contato com Deus. E aí, assim, tomou outras proporções, né? A gente começou a ter contato com outras pessoas, inclusive de outros estados, que é o que está acontecendo hoje, né? É isso Pela aí. misericórdia de Deus. A gente inclusive, já teve testemunho de pessoas assim, quando a gente fica cabisbaixo, não sei se acontece com você, sabe? A gente começa a produzir algo e a gente começa a falar assim, poxa, será que está impactando as Ah, pessoas? acontece direto comigo isso aí, velho. E Às vezes aí, cara, eu faço uns vídeos que eu falo, cara, será que foi o vídeo tá bom, mas eu vou ver a visualização, eu falo, meu, caraca, mas esse vídeo não tá bom, ou será que coisa boa não dá resultado? Lá, mas às é vezes isso aí, cara. bate esse Cara, pensamento assim. eu ficava indignado quando a gente começou, que a gente via alguns canais, algumas pessoas tendo muita notoriedade ali, e sendo que o conteúdo era zero. E a gente Verdade. lá Tem investia em muitos, velho, tem conteúdo, muitos. né? E a gente investia em conteúdo e tudo mais, e não tinha resultado. Aí até que uma vez, a gente já cabisbaixo, tudo mais, tudo aquilo, a gente recebeu um testemunho de uma pessoa do Ceará, né, uma amiga nossa, que a gente até chegou a gravar junto também, ela falando o quanto que foi impactante para ela ter conhecido os conteúdos, e cara, aquilo mudou a nossa vida, mudou assim a forma que É a gente isso aí. estava vendo, e a gente falou, não, vamos continuar, isso é um gás para a gente continuar. E aí a gente continuou, né, a gente está aí até hoje, onde a gente produz conteúdo. Hoje a gente está um pouquinho afastado porque o Abel está com os compromissos lá na igreja e começou as provas na faculdade também, então isso acaba tirando um pouquinho do tempo. Mas a gente está sempre que, se possível, gravando conteúdo, produzindo alguma coisa para quem vê assim ser abençoado, né? Produzindo algo para o corpo. Isso independe, a gente criou isso, algo interdenominacional, né? Não tem denominação, né? A gente Sim, conversa com, seja quem for a pessoa, seja
o importante é poder edificar as pessoas que vão ver, né, esse conteúdo. Isso é muito. Às vezes bate isso daí, mas, por exemplo, te tá lá no YouTube, lá te tá na campanha para chegar a 500 inscritos, que é coisa. A maioria aí é nada. Mas pra gente vai ser muito. Mas, assim, quando eu vejo as benfeitorias que o canal já trouxe para minha vida, em relação a gente ter a ONG hoje, que é o Instituto Redenção, e os maiores benefícios que nós temos hoje, de ajuda, de parceiros, foi via o canal no YouTube, via resenhas, há portas que se abriram. Então, de certa forma, a gente está conseguindo abençoar vidas. Então, e quando eu penso que Jesus fala que a porta é estreita, irmão, é lógico que tem os caras que é mais conhecido, mas quando você está fazendo uma coisa coerente, dentro da palavra, do teu, sabe, sem aquele peso, sem amarração, sem dever nada para ninguém, e tá lá, uma hora, outra, vai atingir alguém, vai transformar, que nem eu fiz um vídeo que eu postei terça-feira falando sobre depressão. O cara lá da Bahia me falou, meu, que vídeo é esse, cara? Parabéns. Eu falei, pô, legal. Eu pensei que o vídeo ia estourar, mas pouca visualização. Mas quem viu, sabe, cara, o bem já fez para algumas pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É que nem pastor. Começa a pregar demais, prega aqui, prega ali, aí ele não lê mais a Bíblia. Ele só lê a Bíblia para pregar. E eu falo que o maior defeito do cristão é o cara que lê a Bíblia, o primeiro, que não lê, e segundo, é o que lê para pregar. O cara que lê a Bíblia só quando ele vai pregar, ele tá morto, cara. Ele não entendeu nada da palavra de Deus. Então, e tem pastor que se perde nisso. Ele tá pregando terça, quarta, quinta, sexta, mas não tira mais tempo para ele com Deus. Ele vai orar aquela oração miojo, instantânea. Ah, Deus vai me dar uma palavra. Aí você já pega um feedback da igreja, o cara te fala, ó, você vai falar sobre família. O cara já vai, a família, eu vou ler o texto tal e vai no automático. E isso, se a gente não tomar cuidado, isso consome a gente, né? Isso é muito perigoso, né? Uma coisa que você está falando, e que eu observo que ajuda muito a gente, é você ter pessoas, por exemplo, como a Camila, né? Como a Camila Camila, é meu anjo da guarda. a tua esposa, as pessoas A filha aí adotiva. que estão do teu lado, cara, te dando um gás, te ajudando, porque a gente sabe que a Eu caminhada às vezes agradeço é a Deus. pesada, né? É cansativa, então ter essas pessoas que colocam a mão no nosso ombro e ajudam a gente a caminhar, cara, é importante demais aí independente, eu lembro uma frase do Bill Hybels que ele fala assim, né, que se o sonho que você tem, ele é suficiente ao ponto de você mesmo realizar, cara, ele é pequeno. O sonho ele tem que ser grande a ponto de você não conseguir realizar sozinho. Tem que ser necessário pessoas ali do seu redor. Eu acho que é isso que importa bastante também. Eu pensei em desistir, cara. Mês passado eu queria parar. Falei, vou parar de gravar. Sério? Sério, bateu uma neura em mim. E eu tem um pastor que eu gravei com ele, eu gravei o pastor Marcos Machado, ele é lá de Diadema. O cara é uma benção. E aí ele vendo meus vídeos, cara, ele falou assim, mandou uma mensagem pra mim. Eu não conhecia ele, mas, meu, eu sou seu fã. E pá, eu falei, meu fã, que parada é essa? O cara é pastor há 12 anos. Aí fui lá na igreja dele, quando ele desceu do carro, pô, o cara é um grandão. Aí ele desceu do carro, já viu meu braço, cara, eu sou seu fã. Hein? Eu falei, mano, isso é real mesmo. E aí gravei pra igreja dele, ele gravou pro meu canal, ele já fez live junto. Ele que me arrumou o trabalho de. Trabalho não, né? Tá ali na rádio, que eu agora faço a rádio todo sábado. Ele que deu o feedback para me colocar na rádio. E aí, ele tem umas lives todo dia, ele faz uma programação no YouTube. E nesse dia eu falei, cara, eu vou desistir, mano. Eu não quero mais nada, porque a gente às vezes fica meio cego, estando na nossa frente. Aí eu liguei na live dele e Deus usou esse cara para falar as coisas lá. Eu falei, mano, é pra mim essa parada aí, eu não posso parar não. E daí conversei com ele, me abri para ele, falei, meu, eu tô pensando em parar, não quero mais, YouTube. Ele falou, não, cara, você não pode parar não, você é uma das vozes do Brasil. Você tem que continuar, você não para. E falou, ministrou meu coração. Eu falei, cara, não posso parar. E a gente não pode parar, Kevin. Eu estou fazendo a live de Salmos, eu acabo amanhã. Hoje eu faço o Salmo 149 ainda, amanhã eu faço o 150. Às vezes teve Salmos que tá lá 6 meses e não teve visualização. Teve Salmo que teve 50 visualização, o de ontem teve já 17. Mas eu falo, mas está lá, a semente está lançada. Uma hora alguém vai precisar, uma hora alguém vai usar. Eu acho que a gente não pode. Paulo é um exemplo disso. Paulo nunca desanimou. Se ele desanimou, ele não passou isso na carta dele. Talvez quando ele fala do espinho, que o super crente quer saber o que é, mas para mim pouco interessa, mas creio que é algo que não era bom.
Então, talvez ali, mas Paulo é um exemplo de não desistir, né? Às vezes está difícil, mas vê aí, Kevin, o nosso barco, nós não afundou no barco, nós ainda não fomos picados por cobra, nós não fomos açoitados, e por que que nós quer parar, né? A gente não pode parar, tá tranquilo para nós, ou não tá? Cara, eu vou te falar um negócio. É assim, e a gente tem que tomar muito cuidado, pelo menos eu. Isso acontece muito, sabe o quê? Quando eu começo a me comparar também, Milton. Né? Eu vejo algumas pessoas aí, aí na rede social tendo uma boa repercussão assim do seu conteúdo. E aí eu começo a questionar, eu começo a me comparar a eles, sabe? Eu acho que isso deve ser ou é problema meu ou é problema natural do ser humano. Não sei. Né? Aí eu começo, sabe, falar, poxa, eu produzo um conteúdo com carinho, estudo ali Isso para eu não poder faço, produzir. cara. E aí eu olho assim, o cara assim, eu falo, poxa, às vezes também o cara produz algo assim, bobo, vou colocar assim, algo bobo, uma piada, algo assim, e bum, explode. Aí eu, caraca, meu. Falei, pô, será que o que Eu dá quero, certo é o que é engraçado? entendi. Sabe, eu não tenho esse problema, mas sabe algo que eu gosto de pensar? Teve uns caras que quando eu conheci, eu falei, caraca, mano, já via o cara muito na internet. Mas quando eu vou me apresentar pros caras, eu falei, eu sou o Milton do Eterno, mano. Sou o Milton. Porque pra mim o patamar é igual, cara. Tá? É o meu patamar. Ele pode conhecer mais, ter mais diploma, eu vou de frente. Porque Deus me fez ele igual fez a mim, cara. Então nessa parte eu trabalhei muito a minha mente. Então, às vezes eu tô falando com o Zé Bruno lá na casa, um dos caras que eu mais admiro no Brasil. Pra mim, um dos Eu vi, pregadores cara, mais eu vi lá. fantásticos. O Zé Bruno, a pregação dele de domingo na Casa da Rocha é coisa absurda. Mas eu converso com ele de igual para igual. Quando eu digo pro Bitum, é de igual para igual. Por quê? Porque eu tenho que ser assim. Se a gente não for assim, a gente não pode se diminuir. Às vezes a gente vê uns caras famosos e tal, pô, legal. Mas eu vejo os conteúdos também. Então é o seguinte, quando eu lembro que Jesus falou que a porta é bem estreita, meu irmão, eu fico tranquilo. Eu fico bem tranquilo. Eu acho que a gente tem que discernir o tempo. O tempo hoje, você pode ver, estava um tempo de pregação engraçada, sumiu, veio a pregação coach e já está sumindo. E agora está vindo, agora está voltando com a pregação família. Só que a pregação família, ela é boa e ela é ruim. Por quê? Porque a pregação família, esses caras que pregam família, amor e amor, eles esquecem uma coisa. Nós estamos pregando a família acima de Deus. E, na verdade, é Deus acima da família. Então, e aí, mas vai mudando, você vai maquiando, vai mudando. Aí, quando se a pandemia voltar a aumentar, vai surgir os apocalípticos de plantão, falar que é os sinais, vamos falar que a vacina é a marca da besta, vamos falar um monte de coisa de gente que não lê a Bíblia. E aí, o cara que não lê a Bíblia, É, qualquer coisa de impacto. Eu vi uma mulher na internet esses dias, cara. O canal dela tem não sei, mais de 100 mil inscritos. Os vídeos dela é 70 mil visualizações. Aí eu fui ver. caraca. Mas o que ela tava falando lá no vídeo dela? Ela falou que viu o Michael Jackson no inferno, que ela viu a Iemanjá no céu, que ela já desceu pro inferno 22 vezes, que Jesus pegou no braço dela e empurrou ela pro inferno para ela poder lá ver os capeta, que ela já ficou lá na sala de autópsia do inferno. Eu falei, meu irmão, não, não dá para mim. Foi sinto muito. Então fica, para mim não dá, não é? Eu não vou gerar esse tipo de conteúdo. Não vou, para mim não dá, sabe? Isso não tem parâmetro bíblico, não Tu quer tem. ver uma, tu Mas quer tem ver uma gente que gosta, coisa? tem gente que consome. Fazer o Live de quê? oração, cara. Live de oração. Eu não sei, no Facebook o pessoal vive me mandando, cara. O pessoal faz transmissão Ah, ao vivo de oração. Aí o pessoal, assim, e a minha opinião não é contra quem tá fazendo isso, sabe? Mas eu não consigo me ver fazendo isso. E você vai ver, cara, ali, bomba live de oração, né? O cara ali com o olho fechado, orando e tal. Mas assim, cada um no seu quadrado. Eu não consigo me ver fazendo isso. Inclusive, um cara que tá vendo o Silas, cara, se tiver a oportunidade de conhecer esse cara, Silas Prado, é a gente mesmo? já fez uma live junto falando um pouco sobre escatologia, inclusive tem um livro que ele lançou, muito bom. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E a área dele é outra, né? A área de abordagem dele é outra. Eu acho que essa questão de comparação, a Camila até comentou também aí comentou aqui no chat aqui, Sim. a gente acaba se comparando, mas a gente entender também que cada um está no seu quadrado, né? Porque toda vez que eu estou criticando, de uma forma assim meio indireta, alguém que está fazendo algo, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Paulo orientando ali, eu não vou lembrar agora a referência do versículo, mas ele vai falar assim que vai ter gente que vai pregar por interesse, vai ter gente que vai pregar por isso, por aquilo, vai ter gente que vai pregar por determinados motivos e intenções, mas ele vai falar assim, não importa. O importa é que Cristo seja pregado, sabe?
E assim, e se essa pessoa está fazendo ali na sua área, compartilhando algo na internet, que não é a minha área, show de bola, tudo bem, né? Às vezes eu tenho essa dificuldade de poder aceitar, mas aí cada um no seu quadrado, entendeu? É. Eu penso nisso, mas eu me incomodo muito quando eu vejo alguma. Porque Jesus fala que um cego que no outro cego, ele cai no buraco. Então, assim, nem tudo que falar de Jesus vai trazer salvação, mesmo que Jesus É traga isso aí. salvação. Mas nem todos que falam de Jesus estão trazendo a salvação, né? Estão trazendo isso pro povo. Mas vamos falar de coisa boa. Cara, fala uma passagem bíblica aí que te marcou, ou alguma das parábolas que Jesus deixou pra gente que fala assim, ela te acompanha, você tá sempre meditando nela, você gosta de compartilhar ela pra gente. Ou elas, não sei. Cara, assim, assim, é bem difícil falar, né? Mas eu acredito que, inclusive, tu fez uma live, já passou por esse salmo, acho que o salmo 139, cara. Eu acho fantástico, assim, é o que mais mexe comigo ali, né? Dentro, até, eu tomo até uma 139? cuidado de. Isso. E assim, Exato. eu gosto muito, cara, eu gosto muito ali. E é até difícil falar de uma passagem, né, ou de um determinado capítulo, porque a gente tem vários aí, né, que acabam acompanhando a gente em determinadas fases da nossa vida, né? A gente às vezes está vivendo um tempo, essa questão que você falou de tentar discernir esse tempo, e aí, às vezes aquele versículo já não fala tanto com você, aí outro já fala melhor. É uma fase que Hum, você vai vivendo, né? A escritura ela tem esse poder de ser, como o Billy Graham falou, mais atual que o jornal de amanhã. Então, assim, o Salmo 139 para mim é fantástico, cara. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses e falar, cara, tu tá de parabéns. Eu confesso que eu desacreditei quando eu vi tu fazendo as tuas primeiras lives ali de Salmos. Eu falei, não vai chegar a 150. Eu pensei isso, cara. Eu falei assim, ele não vai Desde o ano conseguir chegar, passado. não, cara. Eu não vou. Ele não vai, porque é todo dia, todo dia. Eu falei, cara, tem que ter muita constância para isso. Estamos aí, cara. Segunda a sexta, hoje é o 149, amanhã. Só o Salmo 119 eu levei. Foram 10 lives ou 15. E só Caraca. ele. Só o Salmo 119 foi 2 semanas. Só nele. Mas fizemos. Vamos lá, tá tudo registrado aí no Instagram. Quem quiser depois no meu IGTV tá lá. Só não tá o Salmo 10, porque no dia do Salmo 10 eu ainda não tinha prática para mexer. Apertei o botão errado, não salvei. Mas as outras lives estão todas aí. Cara, eu vou fazer uma brincadeira com você que às vezes eu faço aqui nas quintas, que é o seguinte, cara. Preparado? Cara, O eu acho que eu Silas tô. O pegar, depois eu conhecer o Silas aí, bater um papo com o Silas aí. Vamos marcar uma live também com o Silas. o cara é Olha crente, hein? só, Pode bater. tá preparado? Eu vou falar Cara, aqui pode. alguns nomes. E aí você pode falar o que tu acha, entendeu? Mas eu vou falar nome tanto do meio ali da igreja quanto fora da igreja. Tá, vai lá. Eu gosto disso aí, vamos lá. Vou começar tranquilo, depois eu vou metendo aí a parada, tá bom? Começar aqui pelo presidente da República, o Bolsonaro. Cara, lembrou aquele quadro do Raul Gil? Tira o chapéu ou não tira o chapéu? Eu vou É, inventar alguma coisa assim, tira, dá alguma isso coisa aí. assim, boa ideia. Cara, eu confesso pra você que eu não tenho acompanhado assim de perto o que tem acontecido. Algumas coisas que eu sei, para falar a verdade, é através do meu professor, que meu professor é de esquerda, então ele critica tudo que o Bolsonaro faz. Né? Ele odeia o Bolsonaro. Então eu sei porque ele fala do Bolsonaro. Toda aula ele fala, critica. Ele não gosta de Bolsonaro e de crente. E toda vez ele critica esses dois tipos de Geralmente é isso pessoas. mesmo. E aí. Mas assim, eu vejo que é bem difícil dar uma nota para ele, né? Porque eu também não acompanhei de perto assim o presidente anterior, né? O PT, o Temer, a Dilma e tudo mais. Mas assim, de forma bem sucinta, eu acredito que ele tem grande chance aí de conseguir 2022, tá? E tem um cara que tem revolucionado a questão da mídia como um geral, né? Eu vejo o que ele faz como algo que nenhum presidente fez até agora. Essa questão de bater de frente, não ter medo do que a mídia, não ser refém dessa mídia, sabe? Do que a mídia vai falar dele. Eu vejo em alguns pontos que as pessoas vão achar que isso é negativo, eu acho isso positivo, essa questão
que ele é o cara que vai falar o que tem na cabeça, vai falar, bate de frente, né? Ele. Mas eu acredito que é um cara que tem futuro aí para 2022. Eu votei nele, né? Assim, não, ele não é um santo para mim, né? Ele tem alguns pontos que eu não concordo, mas se não tiver nenhum candidato ali à altura para 2022, eu voto nele de novo. Beleza. Vamos lá. Silas Malafaia. Caraca, esse é treteiro, cara. Vou te falar, eu gostava mais do tempo que ele usava bigode, vou te confessar isso aí. Todo mundo fala isso. Hoje, cara, hoje eu vejo ele como mais uns daquele meio gospel que acaba tendo aquela teoria da conspiração com quase tudo que acontece, e é alguém que perde tempo falando coisa desnecessária. Para mim, alguns debates, algumas críticas, algumas brigas que ele entra ali, eu acho desnecessário, né, na minha humilde opinião, né? Mas assim, não consigo ver ele como eu acho como é que eu vou definir isso? Não é um pastor que eu queria ser pastoreado por ele, né? Não queria ser Entendi. pastoreado por ele. Beleza. Apóstolo Valdomiro, da Igreja Mundial. Caraca, hein, cara. Esse aí sem comentário, isso aí é. Eu vou te falar, ainda bem que Ó, esse tipo de. Eu vou te falar, ainda bem que esse tipo de pessoa existe, cara. Ainda bem, vou ser bem sincero, ainda bem. Porque só assim a gente consegue ver o que é o falso pastor, sabe? O que é aquilo oposto do verdadeiro cristão, sabe? A gente consegue ter essa ideia a partir dessas figuras, por exemplo, como o Valdomiro. realmente ele é uma figura mesmo. É, Antônio Carlos Costa, pastor Antônio Carlos Costa. Cara, Conhece? esse Conhece? cara, conheço, cara, aqui do Rio, É, aqui do de Rio. perto de casa, né? Aqui alguns quilômetros aqui de casa. Cara, ele é um cara que é necessário para esse tempo, sabe? Apesar de não concordar, né, com tudo que ele faz, mas é um cara necessário, sabe? É um cara ali que o que ele faz é. Inclusive, ele estava num último movimento que teve aí, né, daquela morte ali no Jacarezinho, tava ali fazendo um protesto. E assim, é um cara fantástico, um cara que faz um trabalho excepcional, né? Vai aonde muitos pastores não têm coragem de ir, fala o que Verdade. muitos pastores não têm coragem de falar, apesar das pessoas, e até eu pensava que ele era esquerda, né? E tudo mais, mas ele não é. Então, assim, ele é um cara fantástico, cara, um cara fantástico. Volto a falar, tem coisas que eu não concordo nele, mas assim, é um cara fantástico, é um cara necessário para os nossos dias. Eu sou suspeito para falar dele. Eu gosto bastante assim do que Eu vi tua indicação, cara, tu até indicou ali o Azorrag, né? Tem um vídeo teu que fala do do livro livro. dele. Isso. Eu acho ele o pastor fora da curva. Ele tem um posicionamento político que vai contra hoje o que a maioria evangélica, né, gospel, faz parte. A gente sabe o que que é, porque a igreja ela se achou no papel de se enfrentar na política. Eu discordo, mas ele é um cara muito sábio. Tem palavras assim muito edificantes. Cara, eu vou falar o nome de um pastor aqui. Acho que você conhece. Deve que você conhece, é um cara antenado, você vai conhecer. Mas pelo trabalho que ele faz e pelas revoluções que ele causou aqui. Pastor Anderson Silva, lá de Brasília. Cara, o pastor Anderson Silva, ele é um cara treteiro pra caramba também, cara. Treteiro é boa essa palavra, vou marcar aqui. Pô, mas, mas eu vou te falar, apesar de não concordar com tudo que ele faz, eu consigo ver ele também, assim como o Antônio Carlos Costa, como um cara que, fora da curva também, vou usar o termo que tu usou, fora da curva. Porque ele é um cara necessário para hoje, sabe? Eu vi ele denunciando alguns abusos que estavam acontecendo em algumas igrejas, assim, que no meio gospel acaba passando a mão desse tipo de pessoa, né? Ele criticando a postura de alguns pastores que não tem coragem de falar a verdade para não perder o público, para não perder a audiência, para não perder ali o dinheiro. Então, assim, é um cara que eu sigo, é um cara que eu acompanho ali e tá fazendo um trabalho muito bom, né? Eu vejo o trabalho comunitário que ele faz, principalmente com pessoas autistas, crianças autistas, assim, a assistência que ele dá para essas famílias. E eu vejo um cara super necessário para os dias de hoje.
É um cara polêmico, mas é um cara ativo, né? Um cara que está no reino de Deus. Tem, olhando lá no Velho Testamento, voltando um pouquinho para trás, assim, fala algum personagem aí que você pode destacar para gente, assim, que a vida dele você enxerga que para os dias de hoje seria, a gente poderia usar em cima de uma reflexão. Você acha aí Elias, Moisés, Abraão, sei lá, Josué, quem que você enxerga assim? Davi, Salomão, fica à vontade aí. Cara, eu vou te falar, dentre muitos, assim, por dias de hoje mesmo, principalmente no mundo que polarizado por essa ideia política e tudo mais, eu acredito que, na verdade, qualquer um ali dos profetas maiores poderia se encaixar. Mas Entendi. eu vou colocar um cara que, inclusive, tava vendo um pouco sobre ele, sobre Daniel, cara. Eu acho que Daniel seria um cara que deveria Daniel, existir. Daniel. Um dos pontos por quê que eu vou falar. Porque hoje, nesse mundo dualista, aonde a gente tem aquela briga de isso aí é da igreja, isso aí não é, né? E eu citei, por exemplo, você citou o Antônio Carlos Costa, que é um cara fora da igreja, né? Um cara fora do templo que a gente conhece como igreja, né? Que é aquele templo de quatro paredes ali. Esse tipo de pessoa é necessário para os dias de hoje, principalmente, né? Pro resto da história, com certeza, mas pro dia de hoje, principalmente. E Daniel foi um cara como esse, né? Daniel. Aonde ele foi inserido em uma cultura que, pra gente, no mundo gospel, eu vou colocar assim, poderia classificar aquela cultura como uma cultura que não é cristã e tudo mais, mas ele foi inserido nessa cultura e nessa cultura ele fez a diferença ali, sabe? Servindo a um rei que, vou colocar assim, que ali que as pessoas daquela época olhavam como um anticristo, né? Ou um antideus, porque Cristo não estava lá, mas um antideus ali, né? E você percebe que é um cara que não teve problema em ser inserido na cultura e transformar aquela cultura onde ele estava inserido, não ser transformado por ela. Então acho que é o que falta para hoje, assim como cristão, para mim e para todos os cristãos, que é ter esse cuidado de entender que a minha faculdade, meu trabalho são lugares, não são lugares que eu posso classificar como lugares não cristãos. São lugares que vai depender de onde eu tô, tá entendendo? De eu chegar lá e transformar aquele lugar. Sem essa fala evangeliquez, né, que a gente acaba é, tendo aí como origem, a gente acaba sendo influenciado muito por essa fala evangeliquez, e aí a gente acaba vendo, sabe o quê? Discursos como e perguntas como assim: ah, fazer isso é errado ou não é? Isso aqui é pecado ou não é pecado, sabe? Eu vou te falar, eu odeio esse tipo de pergunta. Isso aqui é pecado ou não é pecado? Porque isso mostra a imaturidade da igreja. E Daniel não teve problema com isso, sabe? Ele estava lá onde ele poderia classificar como pecado, mas ele teve esse cuidado, né? De transformar o lugar onde ele estava ali. Pô, legal, Daniel é bacana, cara. É, eu acho que você falou uma coisa muito importante. Hoje a gente tem essa maneira, mas lá não é cristão. Eu acho que todo lugar que não é cristão é um campo missionário, né? Você acaba se tornando um campo missionário. Ah, mas eu não vou lá, então a gente não vai pra um determinado local porque lá não tem crente. Pô, mas é lá que eu tenho que estar, cara. É lá que eu tenho que estar. Eu tenho que ser. É que as pessoas hoje estão tão fracas que os princípios eles acabam se corroendo, se derretendo no meio de uma caminhada. Então as pessoas não conseguem testemunhar com o seu comportamento, não conseguem ser um bom testemunho com aquele. Então, se eu ficar 2 horas com um cara que não é crente, de repente ele não vai perceber que eu sou crente, ou para ele não perceber, eu vou mudar minha fala, eu vou falar algum palavrão aqui devagarzinho, eu vou soltar uma mentira aqui, para ele não se ligar que eu faço parte de uma igreja. Ou eu vou jogar todo o meu evangeliquez, como você falou aí, para ele ver mesmo que eu sou crente, que tá na moda ser crente, tá na moda ir pro culto de vez em quando, tem uma célula lá em casa, porque esse artista faz, por que eu não posso fazer também? Então, é 2 caminhos muito perigosos, mas o caminho da peregrinação a gente não quer, né? E você citou um cara muito importante, Daniel. Eu não sei Milton, se a gente. Oi? essa tua fala, sabe que me lembrou? Essa é questão do. A gente tem que tomar um cuidado, e eu vejo assim como uma responsabilidade dos líderes, não só pastores, né? Mas ali Sim, quem tem alguém que consegue liderar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, de poder ensinar, porque
a gente não tem, cara. Você vê a dificuldade, por exemplo, de conversar com um cara que é homossexual. Né? Você vê que o crente, ele não tem ali a flexibilidade de conversar com esse tipo de gente. Né? Verdade. Com esse tipo de gente que tem essa ideologia, que segue aí. Então a gente vê essa dificuldade da igreja de dialogar com essas, vou colocar assim, com a cultura, sabe? Não só com o homossexual, mas com várias outras áreas ali. Você vê essa dificuldade da igreja dialogar com isso. E uma coisa importante também é essa questão do homossexual, que é algo, eu acho algo bem atual. Eu vi não sei se você conhece, Andréa Vargas. Conheço. Ela é missionária ali do Santo, Avalanche. Isso. Essa mulher, assim, eu tremendo. sigo ela, fantástica. E uma vez perguntaram para ela, né? Perguntaram para ela assim, como que poderia fazer para evangelizar um homossexual. Ela falou assim, de forma bem clara e direta, ela falou assim, ué, da mesma forma que evangeliza o não homossexual. Não existe um método de poder. Vou puxar aqui, ela usa até esse termo, vou puxar aqui a Bíblia com glitter. A Bíblia é com arco-íris para poder evangelizar o homossexual. Não, não tem. Só existe dois tipos de pessoa: o que é nascido de novo e o que não é nascido de novo. Então, é da mesma forma. Só que a igreja, por não ter esse cuidado, ela vai chegar logo dando um soco na cara do homossexual. Tá entendendo? Ela vai já, você tá isso em pecado. Não que a gente não tenha que falar, porque ela tá em pecado sim. Mas eu acho que saber como falar isso, né? Quer tá em pecado, vai pro inferno e tudo mais. Eu creio isso, mas saber como falar, porque da forma que você fala, você vê, por exemplo, o discurso de Paulo ali aos atenienses, né? Antes de falar, de pregar para eles, ele falou: vejo vocês, atenienses, que vocês são muito religiosos, parabéns, né? Admiro isso em vocês, a religiosidade de vocês. Os caras eram politeístas, adoravam vários deuses. Mas, ó, eu vou mostrar aqui um Deus para vocês aqui, esse Deus que vocês adoram e vocês não conhecem. Então, assim, a gente precisa saber, sabe, ter esse diálogo para saber como chegar. Porque enquanto a gente vai ser taxado aí de fanatista, de ser um fanático, de não saber dialogar, e a gente vai acabar afastando, sabe? Acho que a gente precisa saber essa questão, e foi questão que o Daniel teve aí, esse cuidado. Acho que a igreja tem que tomar cuidado para ela não se perder nos seus princípios, né? E acabar aceitando tudo. Hoje tem igrejas que aceitam tudo. Pastor transexual, casais Sim, sim. homossexuais. Tá errado acolher essas pessoas? Não tá errado acolher, não tá. Agora é errado tá quando você não fala que aquilo ali não agrada a Deus. Isso aí tá errado. E aí, os caras, esses dias eu vi, foi no Irã, um casal de homossexual foi pego, acho que andando de mão dada numa praça lá no Irã, não sei se foi no Irã, cada um tomou 60 chibatadas. Foi por pena Caraca. de morte, mas praça pública lá, filmado e tudo, 60 chibatadas. Dias de hoje. Então, assim, são extremos, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai para um extremo, pula para o outro. E aí as coisas ficam muito difíceis. E Daniel, você citou muito bem, cara. Daniel, ele, acho que é um exemplo assim, nos ensina muita coisa. Eu acho que no Novo Testamento não tem o que falar porque é Jesus mesmo, né? E depois acho que Paulo acaba sendo aí um personagem ímpar, principalmente devido às cartas paulinas. Mas dos discípulos de Cristo, qual que você se identifica com algum lá? Sei lá, Pedro, Tomé, João, Tiago? Você fala, Cara, não, eu vou te falar. acho que esse aqui eu me identifico mais que aqui. Eu vou te falar. Eu poderia falar Pedro, né? O cabeça, o principal, tal, o cara que vai, chega e corta a orelha, o cara que vai. Mas eu acho que eu tô mais pra Tomé, cara. O cara é descrente. Eu tô mais pra Tomé, o cara é descrente. O Tomé que até hoje é usado sempre como um exemplo ruim do cara descrente, né? Mas eu vejo que é um cara corajoso, o Tomé. Por quê? Porque a dúvida dele levou ele mais próximo do mestre, sabe? A dúvida que ele tinha foi o cara que Jesus, ao voltar, né, ao ressuscitar, e chegou, vem cá, deixa eu te mostrar, Tomé, vem cá. Vem cá, tem esse contato, tem essa experiência pessoal comigo aqui, já que tu tem essa dúvida. Talvez os outros discípulos também tinham dúvidas ali, mas perderam a oportunidade de ter esse contato bem íntimo com o mestre por ter medo de falar da dúvida, por ter medo, sabe, de duvidar dessa dúvida. Então, Perguntar, né? isso,
Tomé não teve medo. Ele falou, Também não. não. Então, assim, eu me considero muito, assim, considero não, né? Assim, é um cara que eu me identifico bastante, essa dúvida, que é, não é uma dúvida que me afasta, sabe? Porque às vezes a gente vê, você, você deve observar isso também, né, em algumas igrejas, que é o cara que tem a dúvida, o cara que vai questionar, é o cara que vai ser retalhado, é o cara que vai ser Eu excluído, sei disso. Já né? passei por Esse isso. cara, não, esse cara tá questionando muito, ó, não, não é bem assim não. Você tem que só que obedecer. Aí tu, não, mas por que que eu vou ter que obedecer e tal? E aí, não, tá perguntando muito. Aí te corta, Tomé foi né? demais, Enquanto. né, cara? A vida de Tomé. Tomé morreu na Etiópia, se não estou enganado, né? Depois de ser esfolado vivo, puxado pelos cavalos. Homem de Deus, né? Tá, foi com Cristo até o fim da caminhada, homem de Deus. Tem aí, eu até tenho aqui em casa o Evangelho de Tomé, mas eu vou até dar uma dica aqui literária. Não, não vale a pena comprar, porque é um evangelho feito a partir dos manuscritos agnósticos, e assim, para quem, principalmente quem não é convertido, não tem uma razão de fé ali firmada em Cristo, não tem conhecimento, vai se deixar levar por muita coisa, muita infantilidade. Os caras maquiaram demais, é muito agnóstico toda essa literatura, mas Tomé foi um homem de Deus incrível, né, cara? Inclusive, eu não vou lembrar agora a igreja, talvez o Silas lembre, né? A gente tá num grupo aí de História com Teologia, tem uns caras lá e eu só fico ali, só fico embaixo só ouvindo conversa. Tem uns caras ali, pô, os caras saem falando cada É, coisa que eu só fico só ouvindo, nem me atrevo, só dou bom dia e boa tarde lá no grupo e mal. Mas vai falar que ele foi um dos fundadores, né? Eu não vou lembrar agora a igreja, a igreja lá do Oriente. Talvez o Silas que está assistindo lembre da igreja, eu não vou lembrar. Tem uns amigos nossos lá do grupo que ele é aqui do Brasil, de uma igreja também do Oriente. E aí ele fala sobre essa igreja que possivelmente, aí ele falou, ó, filho de Martoma. que ele é considerado ali, né, um dos fundadores dessa igreja. Mas lembrei agora. Pode continuar. Boa essa daí. É, essa informação eu não tinha, mas é bom saber disso. Eu vou dar uma pesquisada, eu gosto de ver essas coisas, mas Tomé foi um homem de Deus, isso aí é indiscutível sobre isso, né? A gente não tem nem o que falar. Ô, Kevin, a gente está quase no final, mas deixa eu só avisar o pessoal que está aqui conosco que essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Amanhã ela é postada lá no meu canal do YouTube, Milton do Eterno. Se você não conhece, vai lá conhecer, se inscreva no meu canal, compartilha, deixa um like, ajuda a gente aí. Estamos aí nessa luta aí, que é essas redes sociais, um mar imenso. Nós somos um peixinho lá que estão lá boiando ali, à beira-mar, e Uma estamos gota fazendo nesse a nossa oceano, parte. né? O importante é fazer a nossa parte. Então, essa live vai estar lá, vai ser mais um vídeo do canal. Então, quando sair, eu te mando um link também para você compartilhar Show, pode com a galera. mandar que a gente compartilha. Você, a gente tem que estar, logo, logo vou estar aí fazendo a visita em Itaguaí aí, logo, logo vou estar aí Amém, pode vir, pode vir. com água de coco aí com vocês aí. Mas eu queria que você, cara, deixasse uma mensagem aí, não sei se você preparou, eu gosto de pegar as pessoas de surpresa. Pegou mesmo aqui. É que nem quando eu vou gravar, a Camila fala assim: você não vai escrever nada? Eu falo, eu não escrevo nada. Tem pessoa que não acredita. Mas os meus vídeos de sermão, alguma coisa assim, eu não gravo nada antes, cara. Nada, nada. Eu só, Caraca. nada. Tem gente que fala, cara, mas como Deus me usa assim, Deus me deu o dom, eu procuro ler bastante, mas buscar em espírito a inspiração divina. Mas queria que você deixasse uma mensagem, não precisa ser um sermão daqueles de Martin Lloyd Jones, nem de John Hatfield, mas pode ser uma mensagem do Kevin, do Logos com Deus, dos irmãos que estão aí, vinda do Pô, teu show de bola, coração, show de bola. mensagem Prime... que certeza que pessoas vão ouvir sua mensagem, não se aqui, no YouTube. Hoje a gente tem um alcance internacional por causa da rádio também. Então, pô, vai chegar onde tem que chegar e Deus sabe. Então, fica à vontade, meu irmão. Pô, show de bola, obrigado. Primeiro eu quero te agradecer, né? A gente está caminhando para o final. Eu Agradecer que pela agradeço, cara. oportunidade, né, de estar aqui. Pô, a falar de Cristo a hora passa rápido, amo demais, né? A live que eu fiz com o Silas, cara, quase 2 horas. E assim, a gente começou a Olha, falar, e a gente falou, cara, a gente não vai conseguir compartilhar essa live por causa do tamanho do formato do vídeo, né? Não, mas vamos continuar e foi indo. É muito bom, cara, muito bom. Isso aquece meu coração. E assim, obrigado pelos irmãos que ficaram com a gente até o final, né? E o pessoal que tá ficando aí já printa já a imagem já.
reposta pra gente e nos marca lá pra gente poder estar repostando. É assim, uma coisa que tem falado muito no meu coração, é algo que eu tenho vivido bastante, algo que eu até comentei aqui, né? Essa questão dessa dualidade que o cristão tem, né? Eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que eliminar essa dualidade e entender que tudo que a gente faça tem que ser algo que glorifique o nome de Deus, sabe? Independente do nosso trabalho, todo o trabalho, claro, ali é um trabalho ético, um trabalho que não fira as leis dos homens, então todo o trabalho tem sim como ser glorificar o nome de Deus. Não precisa ser um pastor, eu por muito tempo fiquei iludido com essa questão, né, que somente um pastor, somente um missionário conseguiria conseguiria glorificar de forma esplêndida o nome de Deus. Tanto que no começo da minha caminhada, o que eu queria ser era pastor, o que eu queria ser era um missionário, né? Mas demorei um pouco para aprender, mas aprendi que eu posso glorificar Deus independente da forma que eu, independente do cargo, independente daquilo que eu faça, né? Existe sim uma possibilidade de glorificar Deus no nosso trabalho, na nossa escola. E assim, a mensagem que eu quero deixar é que isso entre no nosso coração, sabe? Que a gente entenda que tudo que realmente que a gente faça, o ambiente onde a gente está, ele tem que ser movimentado, sabe? Movimentado com a intenção de glorificar a Deus. Porque eu acredito que quando a gente é movido por isso, de glorificar a Deus, cara, tudo se transforma. Já estive em lugares que quando isso estava em meu coração de glorificar a Deus, eu fiz com excelência o que eu estava fazendo e as pessoas olharam e assim e falaram: Nossa, como que você fez isso, né? E já caminhando para o final, eu lembro tem uma história, não sei se é verídica essa história de Michelangelo, mas quando ele estava pintando ali a Capela Sistina, estava pintando e tudo mais, ele pegou, foi num lugar de cabeça para baixo, lá num lugar bem delicado, aonde possivelmente ninguém conseguiria ver. E uma das pessoas que estavam ajudando ele falou assim: Ô rapaz, por que você está pintando aí, cara? Ninguém vai ver. Você está pintando num lugar, você está se arriscando para poder pintar em cima, mas ninguém vai perceber esse detalhe que você está fazendo. Ele vai falar: Não, talvez ninguém perceba, mas Deus vai perceber. E assim, é que a gente tem isso no nosso coração, sabe? Talvez ninguém veja o que a gente está fazendo, mas tem alguém que vai ver, que é Deus. É verdade, cara. Tremendo. Essa Vou história eu passar não até conhecia, oferta não. agora aí, ó. Hã? Vou passar até oferta aí agora. Passar o Pix pra galera aí. Passar salva aí. Ah, olha, ô Kevin, a gente tá com a Rádio Missão Despertar, não sei se tu conhece, uma rádio web. Meu programa lá é todo sábado das 17 às 19 horas. Você pode baixar o aplicativo na Apple Store, na Play Store. É um aplicativo que ocupa pouca memória. A rádio ela é 24 horas, louvores e programação de diversos homens e mulheres de Deus. Aí estou com o horário lá, todo sábado, chama Nos Caminhos do Eterno programa. O programa mais eclético da Rádio Mundial. Eu toco Vou baixar o aplicativo. muito rock, se gosta de rock, eu toco hip hop, eu toco rock, eu toco louvor, hino da harpa, eu toco tudo. Né? Mas tem também oração, pedido de oração, a gente está sempre intercedendo. Então, depois se puder divulgar para a galera aí, Rádio Missão Despertar, programa aos sábados, e pode mandar o WhatsApp que eu falo na hora lá ao vivo, a gente divulga, faz o merchan, se tiver um comércio por aí também, a gente faz o que vai para Pô, ajudar show os de irmãos. bola. Então a gente está lá nessa família aí que Deus. E já estamos preparados, já está vindo outra rádio, que vai ser a Rádio Soldados da Paz. Aí os caras estão montando um estúdio e tal. E já me ligaram, ó, vai ter um horário para você aqui. Eu falei, pô, legal. Então, Deus está abrindo as portas. Então, Amém, esse amém. vídeo, essa live, vai ficar salva lá, Live Logos com Deus, no canal do Milton do Eterno, lá no YouTube. Então, a partir de amanhã, você pode ir lá no YouTube, se inscreve lá no meu canal, vai ver esse vídeo, compartilha aí. Você que chegou agora, você que não viu e vai indicar para alguém, se liga nessa live que vai ser muito bom. Siga Logos com Deus aqui no Instagram. Só Instagram, né? Tem alguma outra rede É social, isso, vocês, ou não. Kevin? Só Instagram por enquanto. A gente está pensando em YouTube, mas necessita de um tempo e de uma equipe aí. A gente não tem nenhuma Camila aqui por perto. Tem. Olha aí que Deus manda orar. Orar aí, a Camilinha tá aí. Orar que Deus manda. Cara, a gente tem, tem que ter
o YouTube ele demanda mais tempo, não tem como, né? O YouTube ele te- e as lives a gente vai começar, acaba Salmos agora, a gente vai vir para fazer as lives para o YouTube, fazer alguns vídeos no YouTube. Então vou postar alguns, não muito estudo, mas algumas palavras, algumas coisas aí, vai ver umas coisas bem legais aí sobre estudo, sobre alguns livros específicos. Vai ver uns livros aí, algumas coisas bem bacanas. Quero te agradecer, meu irmão, pela compreensão, pelo tempo. A gente Obrigado, tinha cara. marcado 2 semanas atrás, acabei atropelando lá nas datas, fiz outra live com outra pessoa. E aí, falei, putz, meu, tô devendo o Kevin, a gente conseguiu aí essa quinta-feira. Você Amém, tem cara, uma amém. quinta aí abençoada, você, a sua família, toda a sua parentela, seus irmãos, meus irmãos é de congregação aí, toda de cidade de Itaguaí, a todos aqueles que estão conosco, que o Senhor venha nos trazer luz, né? Para que a gente seja luz, para que a gente Amém, seja amém. sal, para que a gente venha trazer inspiração para as pessoas. Eu sempre digo que eu quero que as pessoas vejam Cristo na gente, porque Cristo, ele é o que traz a esperança, ele é o que traz a vida, e o nosso Deus é um Deus de vida. Que nós não somos aqueles que pregam o Deus da morte, nós não somos o Deus da morte. Nós somos o Deus de vida e abundância. Então, eu quero te agradecer de coração. Amém, Sempre um cara, prazer amém. falar contigo. Vou deixar um desafio aqui, ó. Não é para minha galera, mas para vocês que são amigos do Kevin. O Kevin vai divulgar essa live aqui no YouTube. E vou pôr aí o melhor comentário. Tem que comentar e falar que é de Itaguaí ou da igreja do Kevin. Depois vou mandar um print para ele. Falar, é da tua igreja? Conhece? Conheço. Se o comentário for bom da live, pode ser até falando mal, mas tem que ser um comentário bom. Então é o seguinte, e for aí da região, não pode ser de outra região, tem que ser aí do Rio, qualquer cidade do Rio, sendo do Rio, a gente vai mandar um livro e a gente manda mesmo, quer ver testemunho que a gente manda É, isso é mesmo. verdade. A gente vai mandar um livro bem bacana, então se prepara aí. O Kevin vai divulgar, você que está acompanhando a live ou não. Então o Kevin pode divulgar, Kevin, ó, curte lá, se inscreve lá e comenta que ele vai dar um livro para o melhor comentário. Então eu vou mandar um comentário para o Kevin vai dar uma avaliada para esse comentário realmente aqui, sem puxar sardinha para ninguém aí, e aí a gente vai estar presenteando alguém com livro. Acho que é sempre importante a gente estar dando literatura. Vou mandar Claro. um livro do John Piper ou do John Stott, para quem ganhar. Caraca, hein? Só o autor já dá Caraca. para. Vou ver ou John Piper ou John Stott. A pessoa vai poder escolher. Vou entrar em contato. Você quer do John Piper ou do John Stott? Ela escolhe, a gente manda e vai aí espalhando Pô, show de sementes bola, aí. show de bola. Bom, meu irmão, Bom, fechou? obrigado. Pode deixar que eu vou compartilhar sim, o pessoal aqui se amarra em ganhar Se não sorteio, é, então, sabe como é, né? O pessoal gosta pra caramba de participar de sorteio, mas aí gosta, eu vou gosta divulgar também. assim, pode ter certeza que essa é a live no Instagram lá vai ter no mínimo lá 100 visualizações e comentário pra caramba, pode ter certeza. Também. Meu irmão, tamo junto. Que Deus abençoe a Obrigado, sua tá? vida. Obrigado, Silas. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Prazer. Milton convida mais uma quinta. E ó, acompanha o Logos com Deus. Quando que vocês têm live, Kevin? Fala aí pra nós Cara, deixar registrado aí. é todo sábado que a gente faz a live, né? Hoje a gente não vai fazer sábado porque aconteceu na quinta hoje, né? Mas todo sábado a gente tá fazendo live. O horário é das lives de vocês, às A, 23 a, a, ainda? não, aí o horário a gente agora tá mais flexível, né? Com os convidados. Nem todo mundo dava Isso é para ir bom. às 11, então a gente tá flexível, inclusive com a data também. Às vezes o convidado, posso na sexta, posso na quinta, posso na quarta, a gente acaba abrindo essa exceção aí pra gente poder ter essa live, né? Pra live acontecer. Vou passar o contato depois do seu, o pastor Marcos Machado. Vai ser muito bacana. Ele é um cara muito Pô, pra honra, cima. honra. Você vai gostar de conhecer ele. Vou Pô, show passar de o bola, contato para cara. vocês fazerem live com ele. Meu Pô, irmão, um obrigado, obrigado, abraço, tá, que meu Deus amigo? abençoe. Eu vou tomar um café, daqui a pouco eu volto pro Salmo 149. Pode deixar Fica que eu vou na paz, aparecer irmão. lá. Deus abençoe. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.